Deus. Que bom que você veio. Tivemos já uma sessão extraordinária de manhã. Eu espero que ninguém tenha ficado de fora. Nosso desejo é que pessoas que moram aqui na região venham para as 9 da manhã, a fim de que sobre lugar aqui para pessoas que estão vindo mais distante. E você é o nosso convidado. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós começamos com a primeira sessão. 8h30 já está aberto aqui o acesso, já tem um cafezinho ali. E eu quero te convidar a ser corajoso. De manhã é só para os fortes, agora é para a galera. Mas a primeira sessão é só para os fortes. E nós garantimos a mesma qualidade, a mesma palavra, o mesmo louvor, a mesma adoração. Como é maravilhoso poder saber que você não veio para um evento para ser bem servido. Uma das minhas motivações da Igreja do Cinema foi que eu percebi que a gente chegava nos eventos para assistir uma coisa boa. Tinha que fazer um evento, tinha que locar, tinha que não sei o quê. E as pessoas estavam mais ligadas no técnico, no visual e tal, do que realmente naquilo que é essencial, que é a palavra e a adoração. E nessa manhã é tão maravilhoso saber que todos os domingos você pode vir aqui, porque o ordinário a gente garante, mas o extraordinário está com você. A adoração que sai dessas poltronas depende de você. A palavra que sai desse púlpito aqui depende de homens e mulheres que têm uma vida íntegra diante do Senhor. E o nosso desejo é que você não venha simplesmente se vislumbrar com o ambiente, mas se vislumbrar com o propósito da Igreja do Cinema. O propósito é muito mais amplo, muito mais abrangente do que Boqueirão, aleluia, vamos chegar lá, do que o Portão, do que Curitiba, do que o Brasil. O propósito é mesmo preparar a Igreja de Jesus para apressar a volta de Cristo, amém? Amém. Uma salva de palmas para os nossos batizados. Tivemos um batismo semana passada, lá na Comunhão Cristã, e pudemos batizar ali alguns queridos aqui da Igreja do Cinema. Eles foram muito corajosos. E você aí que confessou Jesus como Senhor, você que tem Cristo entronizado na sua vida e não se batizou ainda, fica bem ligado, passa no stand lá fora da INC, coloque seu nome. O batismo não é uma cerimônia, batismo não é uma graduação, batismo é um ato de fé, que com ele nós morremos e com ele nós ressurgimos. Quando nós nos batizamos, nós casamos com Jesus. Não basta você amar Jesus, vai lá e casa com ele, amém? Quem aí está enfermo, está com alguma dor, está com algum sintoma, eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você está com alguma enfermidade, ou na sua casa, uma mãe doente, alguém com um problema muito sério, eu gostaria que você representasse essa pessoa e se colocasse de pé. Eu gostaria de orar. Glória a Deus, pode ficar de pé, amém, amém, amém. E você aí que está sentado, ore junto comigo. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele ora bem. Aquele que ora em espírito, ele ora bem. A Bíblia diz, ore primeiro em espírito, depois em entendimento. Então comece a orar junto comigo. E nós queremos liberar uma palavra sobre essas casas, sobre essas famílias. Nós cremos que a palavra que nós estamos sendo pregada será confirmada através de sinais, de prodígios e de maravilhas. Deus, nós não viemos aqui nessa manhã para buscar sinais, prodígios e maravilhas, mas nós cremos que esses sinais vão te acompanhar. E nós chegamos aqui, Pai. Por isso, Deus, eu oro por essa família, eu oro por essa enfermidade, aqueles que estão com algum desconforto agora. Espírito Santo, toque esse coração, toque a alma, mas agora toque o corpo, Deus. Nós liberamos uma palavra, dizemos corpo ser curado em nome de Jesus. Todo câncer, toda leucemia, todo nódulo, toda dor muscular, qualquer problema de tendão, de ligamento, de artrite, de artrose, seja qualquer enfermidade, Deus, nós como igreja, nós queremos dizer, receba a cura, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Nosso desejo é que você que colocou seu nome lá na página, com o seu motivo de oração, que você receba as nossas orações. Nós estamos orando pela sua vida, oramos por pessoas com problemas de trabalho, de emprego, oramos por pessoas com conflitos em relacionamentos, com pessoas com enfermidades, e nós cremos que há poder na oração de um justo, e aqui vos fala um justo. Nós somos uma geração justa, nós temos vivido dias de integridade, de governo e de influência, amém?
tema dessa mensagem nessa manhã é de saleiro a salmoura. Certa feita, Jesus ele diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5:13. Na outra versão diz: vós sois o sal para a humanidade. Você é o sal da humanidade. Você sabe qual que é o poder do sal? Alguém falou aqui, acho que a gente tem uma química aqui no nosso meio, mas no intervalo ela pegou, tá ali ó, sentada. E a Sabrina está onde? Sabrina está por aí? Está lá fora. E ela falou assim: você sabe qual que é a explosão do sal? Que o sal ele é a combinação do cloro, clorito e do sódio. E essa combinação é responsável por todas as sinapses da existência. Tudo quanto é movimento, que alguém precisa de um movimento, é responsável pela combinação do sal. Mas algo que me chamou a atenção essa semana foi sobre um documentário que eu descobri. E esse documentário ele traz algo muito mais além do que realmente você lembrar de um saleiro a hora que Jesus falou: vós sois o sal da terra. Jesus sendo Jesus, nós sabemos que ele também era Deus. Embora antes de ser Cristo, ele era só Jesus. Depois, você percebe lá que ele também virou Cristo. Quando as pessoas começaram a identificar: esse é o Cristo, ele não é só Jesus, ele é Cristo também. E a síntese dessa mensagem dessa manhã era o que realmente Jesus tinha em mente quando ele disse: vós sois o sal da terra. Será que Jesus ele lembrou de um saleiro? Será que você, na sua vida cristã, você se sente hoje só como um mero saleiro? Está na mesa do boteco, está lá no Pizza Hut, está lá no shopping, um saleiro está ali em cima do fogão da sua casa, um saleiro que não serve para muita coisa, serve só para ser usado 3 vezes por dia. Será que você se sente como um saleiro? Mas algo que eu descobri que Deus, através de Jesus, ele tinha algo muito maior em mente do que te chamar de saleiro. Você faz parte de uma salmoura. Você é parte de algo muito maior. E hoje eu vou fazer a minha mensagem o palavrão mais científico de toda a minha vida. Reuni uma equipe do National Geographic. Eles fizeram para mim um documentário. E a gente vai passar 20 minutos desse documentário. Mas nesse documentário você vai ficar de cara o que é o sal na terra. O que Jesus ele estava se referindo com vós sois o sal na terra. Nos perdoem que no meio desse documentário tem ali os nossos patrocinadores, a Rolex, né? Então tem um comercialzinho ali de 20, 30 segundos, não se incomode com esse comercial. Rolex faz também coisa melhor do que relógio, ela patrocina, né, a ciência. Então, graças a Rolex, também esse documentário saiu. Estou brincando. Esse documentário é um documentário de 1h30, a Terra vista do espaço. E ali são mais de 17 satélites que fizeram um observatório por mais de anos no planeta Terra. E é algo que a ciência chegou mais perto. Esse documentário leva numa jornada épica para descobrir as forças invisíveis e os processos que mantêm a vida no nosso planeta. Esse é o princípio. Eles querem descobrir qual é o processo que existe a vida no planeta. E pela primeira vez, vê-los em ação no seu ambiente natural com todo o detalhe. Tudo que você vai ver aqui é ao vivo, ou melhor, não ao vivo, né? Imagens reais. Essas imagens são verdadeiramente únicas, exploram os mais profundos mistérios da existência, levantando questões e desafiando o que sabíamos sobre os mecanismos da Terra. Foi feito esse documentário com esforços junto com a NASA e com os melhores cientistas do mundo para podermos levar a cabo a incrível jornada. Está esfriando. Existe um versículo da palavra de Deus que diz: vós sereis salgado com fogo. Quantos já conheceram esse versículo? Pode erguer bem alto assim, eu quero saber. Meia dúzia. Alô, som. Então, a partir disso, quando eu assisti esse documentário, eu entendi esse versículo. Vós sereis salgados com fogo. E o meu desejo é que você assista agora esse documentário de 20 minutos,
que no começo ele parece até uma viagem, mas no final, se você prestar bem atenção, não dormir, você vai perceber o que significa que nós somos o sal da terra e que nós seremos salgados pelo fogo. Pode soltar. Aqui, longe dos olhos de todos, algo extraordinário acontece e afeta o mundo inteiro. A cada inverno, são formadas em toda a Antártida 25 mil gigatoneladas de banquisas que atingem uma área maior do que a da Austrália. Esta animação, feita a partir dos dados obtidos por satélites ao longo de 2 anos, mostra como esse continente está em constante mudança. Esta é a mais importante mudança sazonal da Terra. Ela produz efeitos profundos na vida ao redor de todo o planeta. E tudo isso ocorre devido às características físicas da água salgada. Ver esse processo em ação significa observar a Antártida sob o domínio do inverno. A noite cai. A noite mais longa da Terra. Sopra o vento catabático, conduzido pelo ar frio que desce pelas montanhas da Antártida. A rajada de 150 km/h paralisa tudo ao redor. O pinguim imperador é um dos poucos animais que permanece por aqui durante o inverno. Mas mesmo essa espécie tem muitas dificuldades de sobreviver a condições climáticas tão congelantes. Em uma remota área da costa chamada Mar de Weddell, uma série de políneas são formadas. São extensas áreas de água do mar rodeadas de gelo. Aqui, os ventos catabáticos resfriam a água do mar a temperaturas abaixo de 0. Quando a temperatura na camada superior do oceano atinge menos 1,5 graus Celsius, uma perigosa fronteira é cruzada. Agora o comando é assumido por outra característica peculiar da água salgada. Na superfície, o mar começa a congelar. Microscópicos cristais começam a crescer e se entrelaçar. Para congelar, a água do mar precisa se livrar do sal. A água, que permanece líquida, acaba se tornando ainda mais salgada. Com isso, forma-se uma salmoura que vai pingando por entre os tubos estreitos e compridos existentes no gelo recém-formado. A salmoura é mais densa do que a água salgada comum e vai ocupando os espaços mais profundos. Essa água mais densa leva consigo o oxigênio presente no ar da superfície, levando-o para as profundezas. A formação de gelo se torna mais rápida e mais intensa. Em pouco tempo, grandes blocos de gelo liso começam a flutuar na superfície e a formar uma massa rígida.
Dentro de apenas 7 dias, o microscópico processo já pode ser visto do espaço. Agora, os sensores dos satélites e submarinos revelam que essa transformação extraordinária traz uma consequência que, embora muito antiga, é invisível aos olhos. A cada segundo, 1,5 milhão de metros cúbicos de água densa e salgada desce ao fundo do mar. Em uma incontrolável corrente vertical. Quando a água atinge o fundo do mar, ela se espalha por centenas de quilômetros, formando uma cascata por sobre a plataforma continental. Surge uma imensa cachoeira submarina, jamais vista por um ser humano. Com torrentes equivalentes a 500 vezes as da Catarata do Niágara. A salmoura, fria, densa e oxigenada, corre lenta e silenciosamente para o abismo. Essa água levará pelo menos 1000 anos para atingir a superfície novamente. Esta animação, que utiliza dados de um satélite chamado COACH, revela o que acontece a seguir. A combinação de seus dados com outras medições mostra como o escoamento da Antártida conduz a água de volta em direção ao Equador. Uma corrente estável de águas profundas e salinizadas migra em direção ao norte. A viagem dessas correntes lentas e silenciosas torna todos os oceanos do mundo mais agitados e resfriados. Esse sistema antigo regula a temperatura média da água em meio grau. Tal estabilidade possibilita que a vida floresça, protegendo-a das alterações drásticas no clima do planeta. Quando as águas mais profundas enfim retornam à superfície, juntam-se a correntes mais quentes e velozes, tornando-se mais dinâmicas. Visto do alto, o oceano se revela como uma só massa, em um incessante turbilhão. A temperatura dessas correntes superficiais varia de acordo com a energia que elas recebem do Sol. Essas variações de temperatura determinam a quantidade de vapor que será liberado no ar, além de ocasionarem alterações sazonais no continente e no oceano. No outono, à medida que a corrente do Golfo se torna mais fria, as árvores bordô adquirem uma coloração vermelha e começam a perder as folhas. Seis meses depois, do outro lado do mundo, a corrente de Kuroshio começa a se tornar mais quente, levando as cerejeiras a florescerem por todo o Japão.
Processos similares ocorrem ao redor de todo o mundo, determinando os ciclos sazonais de quase todas as formas de vida da Terra. Vistos do espaço, o oceano e a atmosfera estão intimamente conectados. Um sistema contínuo, unido por 12 trilhões de toneladas de água que flutuam por sobre o ar a todo instante. Cada tempestade, cada pequena gota de água é parte desta imensa engrenagem que impulsiona todas as atividades que formam o nosso mundo. Entretanto, ainda há mais neste mecanismo planetário do que se imagina. Ao enfrentar um dos sistemas mais violentos da Terra, a gélida salmoura da Antártida é submetida a mais uma transformação. No ponto de encontro entre o fogo e a água, algo mágico acontece. Um processo que sustenta quase toda a vida na Terra. A oeste do Peru, o mar é arrebatado por um frenesi alimentar. Plânctons servem de banquete para milhões de anchovas e sardinhas. A cada ano, milhões de outros peixes predatórios e aves marinhas migram para cá para se alimentar desses cardumes. É um dos maiores volumes de vida marinha existentes, o que também torna a área atrativa para os seres humanos. Mas isso é mais do que um local rico para a pesca. É também um dos melhores exemplos de como dois dos sistemas da Terra são capazes de interagir em prol da vida. O primeiro desses sistemas é o ciclo da água. O outro é encontrado no interior quente e borbulhante do planeta. Daqui são originadas quase todas as outras substâncias necessárias à constituição da vida. O mundo não é uma bola sólida, formada apenas de rocha, mas um círculo escaldante de líquido fundido, com uma crosta fria do lado de fora. A superfície da Terra é como o revestimento de um pingo de chuva, instável por natureza. Um terremoto de magnitude 9 atinge Sendai com uma força tão impressionante que empurra partes do Japão por 2,5 metros em direção aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, um vulcão entra em erupção. Com ele, uma gigantesca nuvem de cinzas piroclásticas sobe em direção à estratosfera.
Esses violentos eventos são apenas desordens locais causadas pelas correntes antigas e vagarosas de rocha fundida que circulam o tempo todo no interior da Terra, abastecidas pelo enfraquecimento de radiação no centro da Terra. A substância que vaza pela crosta fornece elementos básicos necessários para a vida. Dois sistemas, um de fogo e um de água, que interagem em diversos locais. O encontro mais importante acontece no fundo do mar. Nas profundezas do Oceano Atlântico, a 2.500 metros abaixo da superfície, se esconde uma cadeia de vulcões submarinos. Tudo é invadido pela lava e pelos gases superaquecidos. O fim de uma jornada de 25 milhões de anos a partir do distante centro da Terra. Neste mundo acidífero e tóxico, cuja pressão é centenas de vezes mais elevada do que na superfície, ocorre a química básica da vida. Gases que normalmente evaporariam reagem vigorosamente com as águas densas e ricas em oxigênio oriundas do mar da Antártida. Os minerais quentes que percorreram o interior do planeta por tanto tempo se dissolvem na água do mar. Agora, eles reagem com o oxigênio e transformam-se em potentes substâncias chamadas nutrientes. As águas oceânicas, agora repletas de minerais vindos do interior da Terra, emergem das fontes hidrotermais. Os seres vivos lutam para poder utilizar essas águas. As bactérias são as primeiras a colonizar essas aberturas. São condições muito férteis para o desenvolvimento desses minúsculos organismos. Logo, criaturas mais complexas passam a se alimentar desses micro-organismos. Eles, por sua vez, se alimentam de si mesmos. A abundância de nutrientes é tal que uma enorme quantidade ainda sobra. Então, as correntes oceânicas encarregam-se de transportar o excedente ao redor do mundo e, ao final, eles chegam à superfície. Conseguiu entender mais ou menos? E ainda tem gente tentando provar que o homem não veio do macaco e a banana não veio do homem, não sei o que. Esse é o nosso Deus. Não é algo poderoso você saber que aquilo que Isaías falava. Você sabe que a primeira descrição mundial, que a terra supostamente seria redonda, estava no livro de Isaías. Isaías diz que o Senhor ele mede as águas do oceano na concha das suas mãos. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas por seu nome. E me impactou esse documentário. O nome desse documentário é Terra Vista do Espaço. Se você continuar assistindo, o que é impressionante nessa parte que você assistiu? Que a função do sal, sem o sal, o oxigênio ele não migra para o interior da Terra. Eu não sei você, mas em mais de 20 anos que eu estudei, eu nunca entendi realmente como que deveria ser. Você sabia que a Terra, ela tem um interior de fogo, de lava? Lava. Olha, viu? Falei que eu nunca tinha sal. E aí, aqui ó, o globo está por aqui. Em cima disso existe água tocando a bola de fogo.
existem vapores, existem gases. Em nenhum momento você vê nesse documentário que um homem foi lá e apertou um botão, ergueu uma alavanca, abriu o céu, nada. Nada disso, tem a mão do homem. Por isso que quando a Bíblia diz é Deus quem dá o crescimento, eu e você nós precisamos crer, por quê? Nós podemos plantar, mas o crescimento é do acaso, aparentemente. Se você continuar assistindo isso aqui, você vai ver que aquele oxigênio, né, vamos começar aqui já. O sal ele transporta o oxigênio para a terra. Você percebe que está na superfície, a água começa a congelar, e esse congelamento, a água salgada, ela não congela. E esse congelamento vai empurrando o sal para o interior da terra. E esse sal, ele começa a ser uma salmoura. E essa salmoura, ela vai até essa bola de fogo, envolve essa bola de fogo, e por causa do sal carregando o oxigênio, há uma reação química. Existem vulcões marítimos no interior da terra, e de lá, toda aquela bola de fogo, ela começa a expelir vida. São minerais. E esse documentário ele diz que ali é o princípio de toda a vida humana dentro da natureza. Fauna, flora, o animal, o ser humano, tudo vem dali. Se você continuar assistindo esse documentário, você vai perceber que aqueles minerais que sobem do oceano, aquilo ali vira plânctons que migram o oceano do mundo inteiro. E esses plânctons, eles começam a se proliferar, sobe para a superfície, na superfície ele evapora. Essa evaporação, o vento leva lá para o Saara. No Saara, o Saara é rico em fósforo e ferro. No ferro, há outra reação química, e aquilo ali se transforma em micropartículas, que vira aquela poeira, aquela areia. Sabe o que acontece com essa areia? Em 6 dias, ela migra 8.000 quilômetros, e ela pulveriza toda a floresta amazônica. E ali começa a sair as flores, a estação, os frutos. Deus é o Deus que tem na sua mão o universo. Eu não sei você, mas quando eu assisti isso aí, eu falei, nossa, o mundo é desse tamanho, cara. Aqui o Golfo Pérsico, aqui, lá perto do Peru acontece isso. Lá, Peru é boa, Peru. Lá perto do Peru. E você olha e fala, cara, então o deserto ele não é um acaso. Mas algo que me chama a atenção, que todo aquele sal, ele desce. E tudo começa com o sal. Você lembra que começa a formar tubos, onde o sal ele escorre para baixo? Lembra ali? E ele carrega oxigênio. O sal inicia o processo que origina todas as formas de sobrevivência da terra. Em Marcos 9,49 diz, porque cada um será salgado com fogo. Será que é mera coincidência que o sal ele desce até o fogo? O sal ele desce até o fogo. E a expressão de unidade do sal forma a salmoura. Eu e você, nós somos sal. E uma vez que a gente começa a caminhar junto, a gente forma uma salmoura. E essa salmoura começa a ser essa cascata 500 vezes mais que o Niágara. Aquela intensidade, todo aquele peso. Plum. Mas eu te pergunto, como o sal leva o oxigênio para o interior da terra? Você é o sal que carrega o oxigênio para as pessoas. É isso que eu queria dizer nessa manhã. Existe em você uma peculiaridade, você tem uma função. Não é você que é bom, mas o que você carrega em você é muito bom. E que oxigênio que é esse? Para simplificar, que oxigênio que é esse? Na prática, eu usei a terminologia, o acróstico SAL, para você nunca mais esquecer. Você é o sal que leva o oxigênio. Primeiro oxigênio se chama servir. Deus te chamou para você, em primeiro lugar, servir. Mateus 20, 25 diz, Jesus chamando-os disse, sabeis que os governantes dos povos dominam e que os seus maiorais exercem influência, autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, vai ser dos avessos.
quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, será esse o vosso servo. Tal como o Filho do homem, tal como o Filho de Deus, tal como aquele que é um dos arquitetos de tudo que a gente assistiu. Tal como Jesus, sendo Deus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Assim, eu e você, nós precisamos viver. Brother, você foi chamado para servir. Se você não serve, você é um miserável, parasita. Só serve aquele que está posicionado. Só serve aquele que tem condições físicas, mentais para servir. A questão é que a gente é ensinado o contrário. Melhor é ser servido. Mas esse texto está dizendo, entre nós não será assim, você vai servir. Porque há um poder no serviço. O serviço é o princípio para você ser grande. O serviço é o princípio para você ser importante. Mas eu e você, muitas vezes a gente serve e se sente uma lavadora, uma lavadeira. Oh, só faço isso, só faço isso. Quando você enxerga o oxigênio que você está carregando, chamado serviço, você começa a se tornar invencível. Você começa a se tornar autoridade em alguns assuntos, porque você é aquele que sabe, você serve as pessoas. Segundo lugar, o amor. Servir, amar. 2 níveis de amor. Existe um texto que diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, certo? Como a mim mesmo, como a ti mesmo. E ali está dizendo, não há mandamento maior que esse, e de fato não há mandamento maior que esse. Mas eu quero te dizer que é tempo de você parar de tentar amar os outros como você ama a si mesmo. Sabe por quê? Porque muitos daqui se odeiam. Existem pessoas no nosso meio que se odeiam, mulheres que não conseguem se olhar no espelho, que não se aceitam, homens, rapazes que não se aceitam. E aí João 13:33, Jesus ele chega e fala assim, tá bom, não tem nenhum mandamento maior que esse, mas então vamos fazer o seguinte, um novo mandamento vos dou. E esse é o segundo nível de amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como... Você viu que mudou o padrão? Eu não é para mais amar as pessoas como eu amo a mim mesmo, mas eu é para começar a amar as pessoas como Cristo me amou, entregou a sua vida. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Percebe que há 2 níveis? Existem pessoas que tentam amar os outros como eles se amam, e é um amor condicional, limitado. Mas nós precisamos lembrar que aquele mandamento, em cima dele há um novo mandamento. Porque o antigo mandamento era, tente amar como você se ama. Mas o novo mandamento é, ame assim como eu os amei. Eu tenho aprendido algo. O amor, ele faz tudo que é ordinário. Sabe o que é ordinário? Você tem que fazer. Não tem nada demais nisso. Só que aquilo que você faz extraordinário não se chama amor, se chama apreço, gosto. Deixa eu te explicar melhor. A igreja está ensinando as pessoas a gostarem umas das outras, chamando isso de amor. Você não é obrigado a gostar de ninguém, você sabia disso? Você é obrigado a amar todos, não a gostar de todos. Porque o gosto ele está limitado a uma cultura. O gosto precisa de uma aprovação. Eu gosto de você pelo que você veste. Se você veste uma roupa meio esquisita, eu já não gosto. Se você fala assim, o assado, eu já não gosto. Mas quero te dizer isso biblicamente que é lícito. Porque eu posso não gostar de alguém, mas isso não me dá o direito de não amá-lo. Quando vemos a história do bom samaritano, aquele homem, ele pega ali aquele rapaz enfermo, machucado, assaltado, ele põe lá no seu transporte e leva até a hospedaria. Chega na hospedaria, ele fala assim, ó, faz o seguinte, deixa ele bem, tá aqui, ó, tudo que ele precisa, dá de comer, limpa as feridas dele. Ele fez o que era ordinário. Ele amou. Só que se ele estivesse na igreja nossa hoje, ele teria sido ensinado que ele tinha que agora pegar esse cara no hospital, levar para casa, teria que arrumar um emprego para ele, teria que amar, chamando de amor.
teria que restituir as coisas para ele, não, vamos conseguir de novo tuas coisas e tal. Só que talvez aqueles outros dois que passaram antes do bom samaritano não fizeram porque eles achavam, pô, se eu for ajudar o cara, nossa, vai, né? Mas o amor, ele faz o que é ordinário, ele faz o básico, ele faz aquilo que tem que ser feito. E amor é uma condição, você não ama como opção. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos, amai aquele que matou talvez o seu pai, ame aquele que talvez abusou do seu filho. Sabe por que você não consegue amar ele? Porque você pensa que isso é gostar, eu vou ter que gostar dele. Você não é para gostar de ninguém. Existem pessoas que eu realmente amo, todos. Mas alguns eu não aguento, eu não gosto. E isso é meu direito, isso é o seu direito. Porque é um gosto, eu quero me envolver, quero compartilhar minha vida com esse, com aquele, quero ser influenciado por esse ou por aquele. E em terceiro lugar, liderar. Esse é o oxigênio que está dentro de você. Você pode carregar isso todos os dias. Você serve, você ama e você lidera. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Você sabia que no mesmo dia que Deus te criou, que Deus pensou na sua existência, Ele já te colocou como um propósito? Liderar, governar, sujeitar a terra. Eu e você, nós precisamos alcançar essa habilidade de liderar, de conquistar a terra. Você não existe, meu querido, para você trabalhar, comprar e vender, trabalhar, comprar e vender, trabalhar, comprar e vender. Se você trabalha para pagar suas contas, você é um escravo. Nós trabalhamos porque nós precisamos lavrar a terra a fim de descobrir nela os tesouros da terra. Você sabia que a terra guarda tesouros? Thomas Edison, ele não criou a lâmpada tentando arrumar uma grana para pagar suas contas. Mas de repente ele criou a lâmpada, e essa lâmpada ela permanece até hoje, porque é um tesouro da terra. A aviação é um tesouro da terra. A internet, a comunicação é um tesouro da terra. No meio de toda essa ciência que a gente assistiu hoje, os gases, a influência da química, da física, da biologia, no meio de tudo isso existem mistérios. E Deus quer levantar eu e você para nós descobrirmos esse mistério. Por isso, invista a sua vida não mais em pagar suas contas ou fazer um patrimônio. Tudo isso, há uma promessa sobre você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão lançadas atrás de você. Você vai alcançar isso. Meu querido, você não é medido pelos teus resultados. Você não é aquilo que você produz. Você é muito mais do que isso. Steve Jobs, ele era muito mais do que isso. Não era só um idealizador da Apple. Pena que ninguém talvez falou para ele. Mas a Bíblia diz que nós somos reino e sacerdotes assentados nas regiões celestiais, escondidos em Cristo Jesus. É isso que você é. Independente se você tem muito, se você tem pouco, se há uma dívida grande na sua casa, se não há, você é. E Deus, Ele deseja transformar o seu ser. Nós vivemos uma sociedade hoje onde a gente é ensinado a sempre trabalhar a relação entre o que eu tenho e o que eu sou, o que eu tenho e o que eu faço, o que eu tenho e o que eu faço. E você concentra toda a sua vida em ter e fazer. Ter e fazer. Se eu quero mais, eu faço mais. Se eu quero mais, eu faço mais. Mas, meu querido, o que você é independe do que você tem e independe do que você faz. Por isso você precisa renovar o seu ser, para a partir disso você revolucionar aquilo que você faz. Você não é o quanto dinheiro tem na sua conta, você não é o carro que você anda, você não é o papel que você tem dentro de uma companhia, você não é aquilo. Você é um ser que está em casa, que sua esposa te conhece, os seus filhos têm um comportamento fruto de quem você é. Eles te denunciam e você não percebe.
Meu desejo é que você entenda que você não é um sal dentro de um saleirinho medíocre, mas você faz parte de uma salmoura que manifesta o princípio de toda a vida na terra. E esse oxigênio que está em você, que você pode sair daqui e já aplicar isso, é servir as pessoas, amar as pessoas e liderar as pessoas. Servir as pessoas, amar as pessoas e liderar as pessoas. Você tem esse poder, você tem essa capacidade, você tem essa verdade em você, você tem essa habilidade, você tem dons, você tem talentos. Você não é aquilo que talvez ficaram falando que você é. Você é muito mais. Feche teus olhos onde você está. Erga suas mãos bem alto e simplesmente diz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser esse sal que transforma a vida. Eu quero ser esse sal que transforma o oxigênio. Esse sal que faz acontecer, Pai, reações que nós não conhecemos, de homens e mulheres que vão ser alcançados pelo nosso serviço. Homens e mulheres que serão transformados pela nossa maneira de amar. Homens e mulheres que serão conduzidos, orientados e muito bem encaminhados através dessas pessoas que estão aqui. Coloca nessas mãos levantadas, Deus, autoridade e poder. Renova o ser de cada um que está levantando suas mãos, olhando para os teus olhos, Deus. Pessoas que estão dispostas a passarem, Senhor, deixarem de ser sal, tornando-se uma salmoura. Em nome de Jesus.